Meus amigos do canal Caderno do Técnico, sejam todos bem-vindos. Que bom ter vocês aí nos acompanhando aí nessas atividades. Hoje nós vamos falar deste aparelho aqui, ó, o indicador de sequência de fase. Ou seja, ele vai identificar as fases para você. Eu vou dar sequência na orientação que nós estávamos passando com relação ao indicador de sequência de fase. Tá? Nós mostramos uma leitura correta e uma leitura invertida das fases. Agora, quando há uma fase aberta, então o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui o disjuntor bipolar e o mono, tá? Então a gente vai colocar nessa sequência, tá? Para que o vídeo não fique muito extenso, tal, então eu tive a orientação pela equipe técnica nossa da gente fazer dividido. Então nós fizemos aí o vídeo pelo trifásico, fazendo a leitura de UVW, RST, L1, L2, L3, ou F1, F2, F3, né? Ou ABC, que normalmente o pessoal tem costume de identificar as fases, isso dependendo da concessionária, da companhia que fornece a energia em todos os estados, né, do Brasil, tá? Mas antes disso, eu quero aproveitar para mostrar para vocês que o MFA 840A, ele vem com estes terminais aqui, vamos dizer assim, né, estes conectores, tá? Na cor, porque às vezes você descasca o fio ou tem acesso a um barramento, você pode morder ali com este jacarezinho, né? Com este conector tipo jacaré, tá? Para você não precisar de, vai depender de você ter um acesso ao ponto de energia, né? Desta rede, tá? Eu estou fazendo aqui de uma maneira que a gente, como é uma bancada de orientação, de teste, eu estou fazendo aqui ligando o disjuntor. Só que eu vou provocar aqui uma falta de fase, para a gente ver a leitura do aparelho. Tem quem já conhece este instrumento, o indicador de sequência de fase, e tem quem está vendo pela primeira vez. Este modelo nosso é o MFA 840A da Minipa. Indicações, né, de sequência de fase ou fase aberta. A tensão de operação dele é de 600 volts a 60 volts, ou seja, trifásico. Então você vai fazer a leitura das três fases, né, da sua rede. A rede normalmente ela pode ser monofásica, bifásica ou trifásica. Este aqui vai fazer a sequência. Quem é L1, L2, L3, quem é UVW ou o termo RST, muito utilizado pelos profissionais, né, na área industrial. Para você ter uma visão, né, mais completa, né, deste instrumento, tá ele aí, ó. É o Minipa MFA 840A, e como eu disse, ele vai fazer a leitura se a fase está na ordem correta, né? Qual é a sua sequência, indicando. Ele vai ter duas indicações. Se ele estiver com a sequência invertida, ele vai apitar vermelho. Se ele estiver com a sequência correta, o LED vai girar corretamente ali e vai apitar o verde. L1, L2 e L3, ou L1 para R, L2 para S e L3 para T. Ou a letra, olha lá, na tela mostrando para vocês o VW. Meus amigos, vou preparar aqui com a luva, tá? Para a gente fazer a demonstração do funcionamento deste sequenciador. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho os cabos de conexão, tá? Vou colocar aqui o cabo de conexão. E eu tenho três pontas. Então eu tenho aqui a ponta amarela, tenho a ponta verde e tenho a ponta vermelha. Nesta ordem eu posso colocar ela lá na leitura da minha rede.
Nós preparamos aqui uma rede trifásica. Eu tenho aqui o disjuntor tripolar, né? Eu tenho o disjuntor bipolar e um monopolar. E a minha rede, ela é trifásica. Nós até utilizamos aí, né, uma forma prática para estar fazendo este teste, e eu posso estar fazendo esta leitura aqui para vocês, tá? Antes de iniciar esta nossa tarefa. Então, vou fazer aqui, ó, a leitura para facilitar. Então, pego aqui o multímetro e faço a leitura. Primeiro, para mim saber se eu tenho aqui, né, o disjuntor está desligado, mas se eu tenho aqui, eu vou colocar aqui o aparelho, né, 600 volts, esse Minipa ET 1002, né, este aparelho, tá? Dá para fazer essa leitura, tá? É o que eu tenho disponível aqui para a gente estar fazendo essa leitura. Vou colocar o aparelho aqui e vou fazer essa leitura. Olha lá, ó. Então eu posso vir aqui, ó, na chegada aqui de energia, tá? Então olha lá, ó. Já está mostrando para mim aqui os 223, tá? Vamos considerar que a minha primeira fase lá seja R e a segunda a S, né? Aí eu faço a mudança aqui, ó, coloco aqui, ó, e leio também 220. Se você quiser observar melhor, ó, eu estou fazendo essa leitura lá embaixo, ó, tá? Do lado de cima do disjuntor, tá? Tripolar, tá beleza? Aí eu venho para cá e posso fazer leitura nas extremidades também. Então eu venho aqui, ó, comprovando que aqui no meu laboratório eu tenho os 220 trifásicos. Então a minha rede é trifásica, né? E o meu disjuntor aqui é um tripolar, tá? Eu tenho aqui, ó, um disjuntor bipolar que vai mostrar para mim só 2 polos de entrada de fase. E eu tenho aqui, estou lendo aqui no aparelho 220, 221, tá? Daí uma pequena oscilação mesmo na rede, vai depender do que está entrando de carga aqui no nosso laboratório, de outras atividades que estão acontecendo, não é verdade? Então eu tenho aqui, ó, até já li também, fiz a leitura com o mono. Se eu quiser fazer a leitura aqui do 127, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui no azul, que é o meu neutro, e numa das fases. Tá lá, ó. Ao meu 127 aí, ó. Deu 126, tá? Tá feita a leitura aí da minha rede. Essa leitura que eu fiz da rede foi justamente para a gente ter uma noção de que nós temos aí o nosso trifásico disponível, né? Para a gente estar fazendo a nossa atividade, tá? Aí, o que eu tenho aqui, ó? Eu já fiz a ligação aqui, ó, tá? Do amarelo no primeiro polo do disjuntor tripolar. Coloquei o amarelo no primeiro, coloquei o verde aqui, ó, tá? A segunda ponta do aparelho, tá? O verde no segundo polo do disjuntor tripolar e o vermelho no terceiro polo do disjuntor tripolar. Disjuntor desligado, tá? E a minha rede alimentada por cima aqui do disjuntor. E aqui eu estou com o disjuntor desligado. Vou pegar o aparelho, vocês vão ver que está desligado, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou agora alimentar esse disjuntor, eu vou ligar o disjuntor. Eu ligando o disjuntor, eu já tenho a leitura, tá? Nessa situação aqui, significa que as fases estão na sequência correta, tá? Ou seja, o cabo preto de alimentação ali do meu disjuntor, ele é o R. O vermelho é o S e o branco é o T. Então segue as cores preta, vermelha e branca, tá? Então eu tenho aqui, ó, tá fazendo a leitura, ó, tá? Então isso está mostrando a sequência correta das fases. Agora eu vou fazer a demonstração se estivesse invertida, tá? Vocês vão acompanhar aí, eu vou fazer a troca se a sequência estivesse invertida. Então, qual que é o meu procedimento agora? Olha, eu vou fazer a substituição. Eu vou tirar daqui
o amarelo, tá? E vou trocar de lugar. Vamos trocar pelo verde, tá? Então eu vou fazer essa troca de posição. Eu coloco o amarelo para ser a fase R, o amarelo para ser o verde para ser a fase R, né? E já era o amarelo que estava ali, né? E vou colocar como fase S o amarelo. Quem vai fazer essa leitura é o aparelho, tá? Então eu posso chamar qualquer fase na sequência que eu achar que precisa. Só que isso pode estar na sequência correta, original do fornecimento de energia, como não, tá? Então, para quem não tem este aparelho, ele vai dar ordem para as fases, claro. Ele vai chamar a fase de R, S, T, ou L1, L2, L3, A, B, C, ou U, V, W. Mas por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso para ele ter uma sequência e fazer o balanceamento das fases nos disjuntores e reconhecer elas, tá? Porque eu não posso utilizar numa instalação a mesma fase toda hora, ou somente duas delas. Se o sistema é trifásico, eu tenho que estar fazendo equilíbrio nestas fases. E para isso, se eu tenho conhecimento quem é a fase R, quem é a fase S, quem é a fase T, facilita bastante este balanceamento, tá? Eu posso até identificar esse estilo por cor ou colocar uma fita, se no caso eles forem da mesma cor, eu posso colocar uma fita amarela, vermelha, preta, branca, indicando, ou obedecendo a própria ponta mesmo do equipamento, tá? Então tá aqui agora, o equipamento está desligado e eu vou fazer este teste, ó. Ela já mostrou para mim que tem algo errado, que não é esta sequência original da indicação, né, das fases. É isso que esse aparelho faz. Ele está fazendo a indicação da sequência de fase, ou se está aberto. O que é está aberto? Se faltar uma fase aqui também, ele vai indicar que está faltando uma fase para você. Mas ele não é um relé falta de fase. Isso vai ser num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Fica aqui o meu abraço e compartilhe aí com seus amigos no nosso canal. Eu sou o seu amigo e instrutor do canal Caderno do Técnico.